Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o teorema de extensionicidade. A gente vai começar falando sobre problemas de valores iniciais, com características um pouco diferentes e que vão dar para a gente uma ideia da necessidade desse teorema. Depois eu vou fazer um pequeno esboço da demonstração desse teorema, utilizando uma linguagem que não é do curso de EDO, mas que pode servir para matar a curiosidade de quem tenha da demonstração desse teorema. Então, como eu falei, eu vou falar um pouco sobre alguns problemas de valor inicial. Lembra que um problema de valor inicial é uma equação associada a uma condição que a gente chama de condição inicial. A gente viu na aula passada que às vezes você pode ter equações diferenciais que tenha várias soluções, certo? Então a gente precisaria de impor alguma condição a mais para escolher um dos elementos dessa família de soluções. E aqui está o primeiro problema de valor inicial, esse problema 1, e a afirmação é que ele tem pelo menos duas soluções. Quer dizer, apesar de eu fazer uma nova imposição sobre a família de soluções que eu posso encontrar aqui dessa equação, eu faço agora a imposição de y de 0 ser igual a zero, eu posso ter ainda assim mais de uma solução. Uma primeira solução, ela é fácil de ver, é a solução identicamente nula. Observe que a função y identicamente nula, ela satisfaz a equação, no zero vale zero, e ela está definida em todo o conjunto dos números reais, certo? Então, eu faço essa transição aqui, a gente poder escrever isso. Esse é o exemplo 1. Observamos que y, são identicamente nula, é solução do PVI, o problema de valor inicial, que a gente costuma abreviar como PVI, agora, por outro lado, se a gente assume que essa função y ela é diferente de zero, a gente pode dividir nos pontos onde ela é diferente de zero pela raiz de y. Né? Você se lembra, a equação era y', vou escrever aqui, y' é igual a x raiz de y. Eu posso integrar de 0 a t, mesma estratégia que eu usei na aula passada, de 0 a x, desculpa, que a variável independente é x. Então eu vou ter aqui, ó, y' de x sobre raiz de y de x dx. Desculpa, ao invés de x eu vou colocar s, o x já está ali fora. S igual integral 0 a x s ds. Bem, pessoal, então o que a gente percebe? A gente percebe que o que está dentro do integrando aqui, essa integral do membro esquerdo, ela na verdade é uma derivada, é a derivada de duas vezes raiz de y. Raiz eu posso escrever y a meio,
ds. Aquela outra integral eu conheço, né? X² sobre 2. Isso, por sua vez, nos dá, pelo teorema fundamental do cálculo, pelo teorema fundamental do cálculo, isso vai nos dar raiz duas vezes, só que o 2 eu vou colocar, já vou dividir 2 aí, raiz de y de 0, a x² sobre 4, o y de 0, nossa condição inicial é 0, portanto, y de x é x² sobre 16. Okay? Essa é a minha segunda solução do problema de valor inicial. A gente percebe que essa equação a gente pode substituir, por exemplo, lá na equação 1 e verificar que ela satisfaz tanto a equação quanto a condição inicial e ela está definida em todo o conjunto dos números reais. Aí um PVI possui duas soluções. Agora, observe esse outro PVI. Ele é bem interessante porque a gente percebe que a solução identicamente nula é uma solução dele e é a única solução. Por quê? Porque se a função ela não for identicamente nula, significa que ela tem crescimento à direita do zero, ela pode crescer ou decrescer à direita do zero, e, por exemplo, se ela decresce à direita do zero, significaria que a derivada era negativa, mas não pode, porque y² é não negativo. Então essa função ela só poderia ser crescente à direita do zero. Mas isso também te levaria a uma outra contradição. Então esse é um exemplo de uma função cuja única solução é a solução identicamente nula. A gente vai ver que o teorema de existência de unicidade garante que essa é a única solução do PVI. Já se eu mudo, veja só, eu só mudei a condição inicial. Okay? Também vai ter única solução, mas é uma solução não identicamente nula. Até porque a função identicamente nula não satisfaz a condição inicial, que é y de 0 igual a 1. Então vamos trabalhar um pouco com esse exemplo aí, que é o exemplo 3. Supondo, eu posso supor são diferente de 0. Posso supor por quê? Porque eu sei que a solução identicamente, que a função identicamente nula não é solução do meu PVI, diferentemente do exemplo 2. Então a gente tem y' sobre y² igual a 1. Isso segue a mesma ideia. Vou integrar de 0 a t y' sobre y² na verdade y elevado a derivada de y elevado a menos 1 s menos aqui, ok? Se eu derivo y a menos 1, o menos cai, menos 1 cai, e aí eu tenho menos 1 dá 1, e tiro uma unidade do expoente, vai ficar menos 2, regra da cadeia,
vai me dar aquele y ds, né? Igual integral para t 1 ds. Novamente o que a gente tem feito, né? Usado o teorema fundamental do cálculo. Esse menos que está aqui na frente é o menos que está na frente da integral. Tem um menos do teorema fundamental do cálculo, com esse menos da frente da integral fica mais. E eu observo aqui, pessoal, que eu não conseguiria ter usado, eu não consigo usar essa mesma estratégia no exemplo 2. Exatamente porque aqui o y de zero lá no exemplo 2 é zero. Então y a menos 1 de zero não está determinado. Nesse caso, como o y de zero é 1, y a menos 1 de zero também é 1. Então, y menos 1 é 1 sobre y. E S mais é t aqui. Posso escrever t menos 1. Eu observo que eu multiplico por menos 1 a equação, depois inverto para obter ora. Então aqui eu já digo, ó, procurando uma solução do problema. Então ela precisa ser diferenciável, portanto contínua. Essa função y que me apareceu aqui, ela não é contínua em t igual a 1. Então a minha solução, ela não passa, né, dentro do conceito de solução que a gente tem, ela não passa do 1. Ela vai do zero, que é a condição inicial, até o 1. Essa é a nossa solução. Então, o que nos chama a atenção? Eu dei 3 exemplos para vocês. O primeiro, onde eu tinha 2 soluções. No segundo e terceiro, você tem uma única solução. Mas no segundo, a solução ela está definida em toda a reta real. Já no terceiro, pelo menos na semi-reta, você poderia ter a solução de zero e infinito. Mas aquela está definida em toda a reta real, de menos infinito a infinito. E essa aqui, ela está definida só de 0 até 1, aberto em 1. Ok? Então tem 3 situações diferentes. O que difere entre elas? Principalmente entre a primeira e as duas outras, em relação à existência à unicidade. Então fica a pergunta para a gente: quando é que existe uma solução e quando essa solução é única? E isso que o teorema de existência e unicidade vem responder para a gente. A gente se coloca aqui num retângulo, que é um cartesiano de intervalos, pega um ponto dentro desse retângulo, no interior desse retângulo, isso quer dizer que eu estou no AB aberto, cartesiano CD aberto, e eu tenho 2 hipóteses. A função f, que está ali à direita da equação diferencial, tá aqui, ela é contínua, derivável, e a sua derivada também é contínua. Se isso acontece, então o PVI tem uma única solução dentro de um determinado intervalo que está ao redor do T0. Ok? Então, essa é a circunstância. O domínio aqui, eu coloquei esse retângulo, mas ele pode ser uma coisa bem mais geral do que um retângulo. Pode ser um conjunto no plano que é bem mais geral. Mas
para simplificar, a gente escreve simplesmente o plano aqui. Tudo bem, pessoal? Se a gente quiser aplicar esse teorema nos exemplos passados, o que ele nos diz? Eu vou aqui para o quadro digital para discutir isso um pouco com vocês. Pessoal, observando o teorema de existência e unicidade, e os exemplos um, 2 e 3, vemos que f de ty, ou de xy, no caso, né? É x raiz de x. No exemplo 1, e f de ty é y quadrado nos exemplos 2 e 3. Isso é importante porque no enunciado do teorema, quem desempenha um papel mais importante é essa f. Basicamente, ela tem que ser contínua. Todas duas são contínuas. Essa aqui, ela é contínua no intervalo AB, CD esteja em R cartesiano R+, ok? Mas a segunda, ela é contínua em todo R2. Tudo bem, mas e a derivada com respeito a y? Então, primeiro eu vou escrever isso. Eu vou chamar de F1 e F2. F1, vou colocar assim, ó, R, R+. E F2 em R, R2 são contínuos. Mas eu preciso também observar a derivada com respeito a y. Por outro lado, vou derivar aqui f1 com respeito a y. Isso vai ser x 2 raiz de y e f2 com respeito a y. 2y. Assim, a derivada não é contínua desse domínio, ok? Não é contínua. Enquanto que derivada de f2 com respeito a y, sim, é R2. Ora, considerando isso,
O teorema de existência e unicidade, ele vai se aplicar somente aos exemplos 2 e 3. Aplica-se somente aos exemplos 2 e 3. E por isso que lá estava escrito, tanto no exemplo 2 quanto no exemplo 3, estava escrito que a solução é única. Pensando no conhecimento prévio do teorema de existência e unicidade. Okay? Aplica-se somente aos exemplos 2 e 3. O que isso quer dizer? Os PVIs, é, 2 e 3, né? Foram os PVIs dos exemplos 2 e 3. Admitem única solução em um intervalo, digamos, menos delta, delta, uma vez que o T0, tanto em 2 quanto em 3, é igual a zero. Então, o que eu fiz aqui foi observar com vocês como a gente pode aplicar o teorema de existência e unicidade em problema de valor inicial. Okay? E aí eu percebi depois, claro, o teorema diz que a solução de 2 e de 3 ela existe em um intervalo menos delta delta, para algum delta suficientemente pequeno. Mas ela pode ser estendida. No caso do 2, ela pode ser estendida para toda a reta, fica de menos infinito a infinito. Nesse caso eu coloquei de 0 a 1, mas pode ser de menos infinito a 1 aberto, certo? O intervalo maximal da única solução. Inclusive eu nem escrevi de 0 a 1, que era um intervalo de existência da solução, mas não escrevi o maximal, que é de menos infinito a 1. Tudo bem, pessoal? E agora é a parte da aula que eu falei para vocês que eu ia fazer, mas que não é próprio do curso de EDO, portanto vai aparecer alguma terminologia e uma linguagem que não é própria do curso, mas que me serve para dar a ideia aí para vocês da demonstração desse teorema de existência e unicidade. Ok? Então, vamos lá para essa ideia. Vou escrever aqui ideia da demonstração. Inclusive, para quem não se interessa nesse tipo de coisa, já pode pausar o vídeo. Pessoal, a ideia é a seguinte. Primeiro, para y diferenciável e f as hipóteses do teorema, o PVI 4 é o do teorema, equivale à equação integral é só integrar. Eu integro a equação da condição inicial com exatamente isso aqui, ó.
Bem, isso para mostrar que o PVI implica a equação. Para mostrar que a equação implica no PVI, aí o que a gente faz, né? A f ela é contínua, então essa integral em zero vale zero e, portanto o y de zero é y0, satisfazendo a condição inicial. Eu derivo também. Quando eu derivo, eu, eu uso a diferenciabilidade de derivo em t, né? Então eu vou poder usar a continuidade dessa f aqui para voltar para a equação y' igual a ft y. Okay? Então, a gente tem essa equivalência. Outra coisa que a gente deve observar é que, como essa derivada é contínua, então ela é limitada em D. Ela é contínua em D, portanto, eu uso o teorema do valor médio, né, para verificar que essa diferença ela é igual, em primeiro lugar, ela é igual a f' de C, onde C é um número entre y e z, mas que fica menor do que um L y menos z, onde o L é o supremo em D f'. Ok? Observe que alguém já pode ter visto que uma função que satisfaz essa desigualdade, ela não precisa ser necessariamente uma função diferenciável, ela é chamada uma função lipschitziana. Okay? Então, ela satisfaz isso aqui, ó, para todo y, para todo y e z. Faltou o argumento y, pz, tc. Note que o L não depende do T porque o supremo é em D. Em D tem o domínio, o intervalo onde se encontra o T também. Certo? Então eu vou guardar isso aqui, vou chamar de estrela essa desigualdade. Definimos o operador de aplicação de psi. Ela pega funções contínuas no intervalo t0 menos delta, t0 mais delta, e leva no mesmo lugar. Qual a regra dela? Ela pega, digamos, uma função y que está aí. Se então, I de y é uma função, você precisa aplicar um elemento daquele intervalo, vai dar y0 mais integral de 0 a t f
é exatamente o direito da solução. Se existir ponto fixo o que é isso? Um y pertencente a funções contínuas nesse intervalo dá o quê? E de y é y, o problema fica resolvido. Certo? Porque se φ de y é igual a y, então vou ter y igual esse membro direito. Isso é exatamente a equação que aparece no início da nossa demonstração. Okay? Esperando o início da demonstração. Mas existe um teorema, que é uma ferramenta matemática muito útil, chamado teorema do ponto fixo de Banach, que vai dizer que se esse cara for uma contração, que é basicamente ser uma aplicação Lipschitz com aquele L que estava lá na F menor do que 1, tudo está resolvido. Observe que essa aplicação, veja que isso é um esboço, viu, pessoal? Se y pertence às funções contínuas desse intervalo aí, eu vou chamar de I, 0 menos delta, T0 mais delta. Veja que o delta aí, delta não está escolhido ainda, mas eu já vou escolher. Então, φ aplicado em y também pertence ao mesmo intervalo. Tomando um delta tão pequeno ao que L vezes delta menor do que 1, ou seja, delta menor do que 1 sobre L, temos. Olha só, gente, eu falei que dados y e z, as funções contínuas, eu falei que a φ ela tinha que ser uma contração que é uma espécie de aplicação lipschitziana com L, com aquele L que estava lá menor do que 1. Mas isso tem que ser em um lugar que a gente mede distâncias de funções. E a gente mede distância de funções contínuas através dessa chamada norma infinito, que é o supremo. O supremo, vou colocar aqui T pertencente a I, e Y de T menos Z de T. Okay? Aí eu dou uma olhada lá na definição da φ, subtraio φ de y por φ de z. O y0 vai embora, a integral é igual, né? Desculpa, aqui tá 0 mais é t0
lá no começo também, porque T0 quando eu integrei de T0 a 0 para ver a equivalência. T0 a T para ver a equivalência. Então, o supremo P pertencente a I. O Y0 foi embora, então fica T0 a T F de S Y de S menos F de S Z de S ds. Ok? E aí, o módulo entra na integral, a gente vê isso no cálculo, né? O módulo da integral é menor ou igual à integral do módulo. A F eu vou usar estrela aqui, apareceu o L, e vai ficar supremo P pertencente a I, integral T0 a T. Eu vou poder tirar aqui o supremo. Quando eu tiro o supremo em T pertencente a I, desse aquele cara ali, ele sai da integral. Alguns passos aqui. E observe que essa integral aqui é T0, é T menos T0. Isso não vale, isso aqui é menor do que delta. Vale mais do que delta. Delta L vezes esse supremo aqui é a norma infinita. Mas a gente escolheu delta de maneira que isso fosse menor do que 1. Posso até escrever menor do que meio para ficar mais bonito. Tá longe do 1. E apareceu um meio ali. Menor do que meio. Portanto, é uma contração pelo teorema ponto fixo de Banach. E admite ponto fixo em CI. Ponto fixo Y. Assim, ponto fixo Y pertencente a CI. Isto é, vale y de t igual a y de 0 mais integral t0 a t de fs y de ds. Um pouco mais de esforço, a gente mostraria, eu vou terminar a demonstração, mas com um pouco mais de esforço, mostraria que esse membro direito aqui é uma função derivável, tanto y é derivável, e aí essa equação integral será equivalente ao meu problema em valor inicial. Porque é só para dar um gosto para quem tem curiosidade de demonstrações matemáticas. Ok, pessoal? O vídeo de hoje fica por aqui. Tem um vídeo também de campos e direções que vocês vão dar uma olhada aí. Até mais.